Graça e paz, meus queridos, olha eu aqui, ó, o Pastor Raul aqui para mais uma leitura compartilhada, aqueles trechos das leituras do pastor, ou seja, do que eu leio e trago o ensinamento, a percepção no trecho dos livros. Hoje nós vamos pegar um trecho de um dos livros que eu estou lendo, isso mesmo, ultimamente eu ando cometendo um sacrilégio. O que isso quer dizer? Eu não estou lendo um livro, mas eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Ó, então aqui, ó, são 3 livros que o pastor está lendo ao mesmo tempo, um pouquinho disso, e vocês sabem que eu não costumo ler assim na paulada, entendeu? Porque hoje nós estamos numa geração que quer tudo rápido, a geração da redezinha lá, que você vai passando o videozinho com o dedo, vídeo de no máximo 1 minuto. Eu sou de outra geração, eu prefiro degustar, conhecer o que eu tô lendo. Então eu leio, muitas vezes eu leio a mesma página 3 até 4 vezes. Por quê? Porque eu sou aqueles, pessoal, que eu sou defensor do slow reading, né? Slow reading, pode-se dizer assim, que é o quê? Ler devagar, ler, saborear e se nutrir daquela leitura. Não adianta nada você ler apenas na paulada. Ah, esse ano eu já li 50 livros, esse ano eu li 60 livros. Bom para você, mas se eu te perguntar algo a respeito de qualquer um desses livros, você vai saber me explicar? Esse é o ponto importante. Então que nós esqueçamos um pouco a quantidade. Não importa se você tem uma biblioteca desse tamanho. Pode ler devagar, leia um livro, digira a leitura. Leia aquela página, pegue um ponto importante, grife, anote na margem do livro, bonitinho que você entendeu. Se necessário, vá para a internet, pesquise sobre o assunto daquela palavra, só então você continua a sua leitura. A hora que você vê, o teu conhecimento a respeito daquele livro vai mudar. Tá? E hoje nós vamos pegar o primeiro trecho dessa maravilha aqui, ó, o cristianismo primitivo no norte da África. Então, o que nós vamos falar sobre ele? O trecho que nós vamos ver desse livro hoje é o quê? A questão da perseguição. Nós vamos entender a perseguição que acontecia pelos romanos aos cristãos. Por que os cristãos eram tão facilmente odiados? E nós vamos trazer um paralelo hoje, porque o que é o que mais se reivindica de nós? O que mais exigem de nós cristãos hoje? Que nós venhamos a nos conformar com aquilo que eles querem. Olha que coisa interessante. E os trechos desse livro nós vamos bater muito nisso. Na página 26 do livro Cristianismo Primitivo no Norte da África, diz assim, ó: deixar de honrar os deuses era perigoso para todos. Isso irritaria os deuses e isso poderia significar um desastre para o Império Romano. Sempre que Roma sofria uma grande derrota militar ou um desastre natural, a pergunta era: qual Deus ofendemos e como podemos corrigir isso? É aqui que os cristãos entram em cena. O problema não era que os cristãos adoravam o Deus de Israel e Jesus Cristo como Senhor. O problema era que eles se recusavam a honrar os deuses romanos, oferecendo sacrifícios e participando de festivais públicos para honrá-los. Os romanos criam em muitos deuses diferentes, de modo que uma pessoa podia adorar a Deus ou a qualquer outro Deus de sua escolha. Eles apenas tinham que continuar honrando os deuses romanos tradicionais também. Sabe, pessoal, na Escritura nós vemos diversos trechos. Por exemplo, nós temos reis que não eram israelitas, que tiveram palavras de Deus em sonho, que tiveram revelação de Deus. E eles não eram, por isso, tementes a esse Deus. Por quê? Porque na antiguidade o que se achava? Bom, se caiu um raio e matou meu rebanho, se houve um incêndio na minha plantação, se houve uma praga, se nós perdemos uma guerra, é por quê? Porque um dos deuses foi afrontado por alguém. Lembram-se da questão da capa de Acã? Acã pegou um despojo que era para ser abandonado e destruído. Deus tinha o plano dele, Acã foi contra. Então esse pensamento vem desde a antiguidade. E esse era o ponto mais sério, o ponto mais importante da questão desse pessoal. Então o problema com os cristãos em Roma era o quê? Que os cristãos não adoravam
os deuses romanos. Eles tinham o Deus, eles tinham Cristo, eles tinham o Senhor e Salvador e adoravam apenas esses. Para os romanos, você vir com um outro Deus, amém. Põe ele para a turma aqui. Você tem que adorar o seu, mas tem que adorar os nossos também. Porque se você não adorar os nossos, nós estamos te recebendo aqui, nós vamos sofrer também. E aí é que é o problema. Então hoje nós temos esse Deus secular, tá? E as igrejas liberais, elas estão fazendo o quê? Elas estão abrindo, elas estão concordando com essa regra. Com o quê? Com a regra romana? Não, com o mesmo princípio de Roma. Roma você podia ser cristão. O que você teria que fazer? Adorar a Cristo e oficialmente adorar os deuses romanos. Estaria tudo bem, você não seria perseguido, estaria tudo em ordem. Hoje nós temos as igrejas liberais que colocam cantoras cantando música de drag queen no púlpito. O que você acha que vai acontecer? Eles vão ser aceitos, porque afinal estão obedecendo. Estão obedecendo o status quo. E hoje isso acontece conosco também. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele não se ajoelha. Então, nós somos combatidos. O cristianismo se torna uma religião horrível, os cristãos são ignorantes, e tudo aquilo que a gente conhece. Mas que nós possamos nos manter no caminho certo, sendo mártires pela nossa fé. Porque nós não podemos fazer o quê? Nós não temos e não podemos que concordar com o que está aí fora. É a igreja, somos nós cristãos que temos que influenciar. Nós temos que prestar culto apenas a Cristo. Não é a Maria, não é a Orixá, não é a ninguém. O nosso culto, o nosso objetivo de culto é a Cristo e nós devemos ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas. E os eleitos vão responder a esse ensino. E isso é uma coisa muito importante que eu trago para vocês. Então que nós possamos continuar seguindo a Cristo, que nós possamos continuar seguindo a vontade do nosso Senhor e Salvador. Esse é o recado que eu deixo hoje. Não importa a perseguição, não importa o quanto queiram nos obrigar, nós vamos continuar como os mártires romanos sofreram. Nós vamos continuar a seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é isso que importa. Amém? Então é isso. Pessoal, não se esqueçam, querem aprender mais disso? Isso daqui é história. Inclusive, este livro está na biografia do nosso Formação Completa em Teologia, do nosso curso de teologia, tá bom? Lá você tem a matéria de História da Igreja e você vai aprender sobre o cristianismo primitivo lá na África. Exatamente. Você sabia que quando falam de religião de matriz africana, a maior delas é o cristianismo? O cristianismo é uma religião de matriz africana, tá? Não cai em narrativas. Vem aprender o verdadeiro evangelho, vem aprender a verdadeira história da tua fé e da tua igreja. Você vai se espantar. O link está aqui na descrição, ou você pode pegar e ler o QR Code que está aí na tela, que você vai para o nosso Linktree, e ali você vai ter não só esse, mas todos os cursos do Nascido de Novo. Tá bom? Então vem estudar com o Nascido de Novo, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida com Cristo. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.